Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Eu gosto de falar aqui no meu canal sobre o Evangelho da Graça, por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E lembrando que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, são sem devolução, sem arrependimento, ou seja, não pode ser devolvido. Inclusive, esse hoje é o tema aqui desse vídeo, porquanto o que acontece? Muitas pessoas usam o livro de Tiago para falar que um cristão ele pode sim perder a salvação, e eu posso garantir que não pode perder a salvação. A palavra de Deus começa que ela não pode se contradizer. A palavra de Deus é uma coisa só. Ela não fala sim nem não. É sim ou não. Ela, não, talvez se você andar de mau jeito. Não, a gente é salvo pela graça, como a palavra de Deus fala, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, começa aí. E o apóstolo Paulo escreve também em Romanos 11, no versículo 6, ou seja, ele fala, deixa bem claro, se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça não é mais graça. Então nós entendemos assim. O Senhor Jesus mesmo fala que para ir até ele, somente se o Pai conceder. Entenda isso, que todo que for a ele, somente se o Pai conceder. E o que for a ele, de maneira nenhuma. Novamente, de maneira nenhuma ele lançará fora. Ou seja, eu creio na palavra de Jesus. Você crê em quê? E esse é o ponto, a chave. Muitas vezes a gente, quando fala assim, não, a gente pode perder se a gente fizer, mas o Senhor Jesus, ele colocou a palavra dele em conta. Ou seja, a palavra dele é a prioridade. Ele assumiu responsabilidade. A partir do momento que você creu, e você creu não porque você quis, mas foi porque Deus te capacitou, por meio da fé, Deus te levou até Cristo. Ou seja, só vai a Cristo quem o Pai conceder, quem o Pai levar. E a única maneira de o Pai levar é por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E Jesus fala que ele não irá perder sequer. E a gente encontra em João 10, ele falando novamente que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele as conhece e elas conhecem a sua voz. E ele não irá perder nenhuma. E ele fala mais, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do seu Pai. Seu Pai é maior do que todos. Ele e o Pai são um. E quando a gente entende que a Bíblia ela não pode se contradizer, e mesmo parecendo que tem passagens que falam que a gente pode perder a salvação se a gente vacilar, se a gente fizer algo, a gente consegue ver pela própria palavra de Deus que não tem como perder a salvação. A gente encontra em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo falando sobre a edificação do templo, que no caso o templo que somos nós, do Espírito Santo de Deus, que são as obras, um templo de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de palha, de feno. A obra de cada um será manifesta no dia do Senhor. A obra que se manter, ele receberá galardão, que é uma premiação. E do que se queimar? E aí, como fica esse? Esse será todavia salvo, como que pelo fogo. Então nós vemos claramente que a pessoa é salva pelo juízo de Deus. Quando chegou na hora dela ele creu, então quem crê não entra em juízo. Como a palavra fala em João 3, fala isso a partir do versículo 15 em diante. A gente encontra também em João 5, ali, se eu não me engano, no versículo 24, e várias passagens que falam que quem crê em Jesus não entra em juízo.
em Romanos 9, fala que quem crê nessa pedra, nessa rocha, que é Cristo, não fica confundido. E a palavra de Deus dá prova disso todo momento, que a gente é salvo pela fé, pela graça mediante a fé. E a fé não vem de nós. Quando nós entendemos que a fé é dom de Deus, entendemos que o dom de Deus são sem revogação, são irretratáveis. Não tem como, eu criei, mas agora eu quero descrer. É impossível. Entenda, nós somos agora moradas do Espírito Santo de Deus. Ou seja, um cristão falar que ele quer deixar de crer, não, eu posso deixar de crer se eu quiser. Se ele quer deixar de crer, ele está falando que o Espírito Santo de Deus, ele está se rebelando contra o próprio Senhor. Ele está se rebelando contra a Trindade e falando que quer ser independente, o qual é uma coisa absurda. Ou seja, se nós temos o Espírito Santo de Deus, por mais que estejamos andando no erro, pelo contrário, o Espírito Santo estará nos convencendo a não nos arrepender, por conta ao nosso arrependimento do nosso coração, as coisas que vêm, é o Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos perturba 24 horas nas coisas erradas que fazemos. E podemos ver claramente aqui no livro de Tiago que os falsos mestres, falsos irmãos gostam muito de usar, que usam a passagem que fala que a fé sem obras é morta. Realmente a fé sem obras é morta. Para mim, se eu vejo um irmão que fala ter fé e ele não anda como um cristão, ele não me convenceu de que ele é um cristão. Ou seja, para mim, por isso a palavra é bem clara. Tem tu fé? Me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, em todo tempo, o cristão verdadeiro, ele mostra a fé dele pelas obras. Agora, um cristão verdadeiro que não está andando nas obras, não quer dizer que ele vai perder a salvação, que ele não tem salvação. Se ele é convertido realmente, se realmente crê, só quem sabe é Deus, porque só o Senhor conhece os corações, só Ele sonda os corações. Mas realmente, se um irmão se considera cristão e não anda direito, e anda de qualquer maneira, e está sem castigo, sem correção, aí é mais complicado ainda. Porque se a palavra de Deus fala em todo caso, se está sem correção, da qual todos se fizeram participante, não és filho, e sim bastardo. Ou seja, um cristão que anda errôneo, anda de maneira errada e não está recebendo correção, será que você creu mesmo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como tendo derramado o seu sangue, o qual é a moeda que paga pelos seus pecados, o qual cobre os seus pecados, qual é a propiciação pelos seus pecados, para remir a sujeira do seu coração? Se você creu desse mesma maneira, como está escrito na Bíblia, que quem crê em Jesus, como ele tendo servido de sacrifício para o Senhor Deus, para pagar os nossos pecados, aí realmente essa pessoa salva. Mas será que uma pessoa salva, ela tem o coração dela em paz e consegue andar no erro? Não consegue. Porquanto ela tem o Espírito Santo de Deus que incomoda ela. O amor de Deus constrange ela, o amor de Cristo constrange ela para que ela ande de maneira certa, maneira correta. E mal de tudo, se uma pessoa está andando errado nesse mundo e ela realmente é filho, ela é cortada, o testemunho dela já não serve mais. Porquanto um cristão que crê em Jesus Cristo, ele está salvo. O que ele está fazendo aqui nesse mundo ainda? Ele está aqui para dar um testemunho, um bom testemunho, ele é um testemunho vivo do amor de Deus para com os homens, para que os outros que ainda não creram possam vir a crer por meio do nosso testemunho. Um cristão, ele não almeja as coisas dessa terra. Ele vai viver nessa terra, vai levar a vida que o Senhor conceder a ele. Se ele trabalhar, ele pode ter uma casa melhor, uma coisa melhor, mas isso depende muito. Tem um trabalho, você trabalha,
O Senhor vai preparar essas coisas que os homens pregam nos púlpitos hoje em dia, que Deus de prosperidade. Esqueça isso. Prosperidade não foi prometida nenhuma sequer à igreja. As prosperidades materiais são para um povo terreno, que é Israel, ou seja, o qual o Senhor voltará a tratar após o arrebatamento da igreja. Mas me entendam, igreja é tanto gentil quanto judeu. Se creu em Jesus Cristo, é igreja. Se não creu, é gentil ou é judeu. E o judeu, o Senhor voltará após o arrebatamento da igreja para poder tratar novamente com o seu povo terreno. Nós temos muito que nos atentar para isso. Muitas religiões, principalmente pentecostais, pregam coisas totalmente erradas sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E temos que nos atentar grandemente para essas coisas. Nos atentar em tentar entender que o Senhor, Ele morreu por nós, para nos dar a salvação, porque Ele nos quer, Ele nos ama de tal maneira que Ele nos quer junto com Ele. E se Ele quer que nós demos um bom testemunho para Ele, então devemos nós dar um bom testemunho. Não é que alguém não dando um bom testemunho, ele vá perder a salvação, mas ele vai sofrer mais ainda aqui nessa terra, podendo ser até mesmo cortado da comunhão, mas perder a salvação jamais, porquanto a salvação é um caráter divino, é um caráter que o Senhor Jesus tratou. Falar que um cristão pode perder a salvação é chamar o Senhor Jesus de fraco, é chamar ele de incapaz. Ele fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Então é você falar que o Senhor Jesus não teve capacidade de sustentar todos na sua mão. E eu creio que o Senhor Jesus não vai perder um, como ele mesmo fala. Então, todo tempo nós temos que entender que a salvação é por graça, é somente crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, crer nele como tendo morrido em nossos pecados, e após isso devemos, da nossa conversão, se a pessoa não é batizada, ela deve ser batizada inteira. O batismo não salva ninguém, mas é uma ordenança de Deus para que uma pessoa se converteu, deve se batizar a ele, ao nome de Cristo. Ou seja, a pessoa creu, se batizou e agora ela deve andar nas boas obras, a qual Deus Pai preparou para ele antes da fundação do mundo. Deus preparou todas as obras, todas as coisas antes. Entendam isso. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém possa se engrandecer, se gloriar, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Ou seja, nós entendemos que nós somos feitos para andar nas boas obras. Não para andar nas boas obras para poder sermos salvos, não. Andaremos nas boas obras para poder sermos filhos, não. Somos filhos de Deus, agora devemos andar nas boas obras. Se não andarmos nas boas obras, deixamos de ser filhos? Não, mas sofremos correção, sofremos castigo. Todo tempo um filho deve obediência ao seu pai. Se é filho, está sujeito à correção, está sujeito a açoites. Entenda isso. Um cristão jamais perde a salvação. Mais uma vez, para ficar bem gravado na mente e ver se o Senhor se compadece de alguns, e essa palavra possa cair no coração, entender que jamais o Senhor Jesus fala o quê? Que nunca vai perder um, porque ele fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ele fala que ele de maneira nenhuma irá perder um, tá bom? Eu gostaria muito que vocês entendessem que a salvação é uma obra somente, única, exclusiva, divina.
o homem não tem participação nenhuma. Se você falar que você fazendo uma coisa ou outra, você pode perder a sua salvação. Você está querendo entrar de intruso nessa matemática ao qual não cabe ao homem participar. Cabe ao homem ser grato, agradecer a Deus por ter entregado seu filho por nós. Entenda isso. Quando você entender que Cristo Jesus morreu por você realmente, você vai querer viver para Cristo, como a palavra de Deus mesmo fala. Porque se Cristo morreu, segue que nós também morremos. E se ele vive, para ele nós vivemos. Essa é a palavra de Deus. Ou seja, esses são os ensinamentos que Deus nos dá, que nós devemos andar na sua palavra, porque somos filhos e não para ser filhos, tá bom? Entendam isso, fiquem com Deus, amém.